Olá, meu nome é Roberta Salvagni, sou advogada e especialista em renegociação contratual e hoje vim aqui falar a respeito do regime de teletrabalho. Bom, o regime de teletrabalho, todos sabem que ele possibilita que o trabalhador trabalhe fora das dependências da empresa, à distância, através da tecnologia de informação e comunicação. No entanto, se o trabalhador precisar resolver alguma atividade ou diligência dentro da empresa, não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Por exemplo, se o trabalhador trabalha regime presencial e o empregador precisa alterar esse regime, é necessário que haja um comum acordo entre as partes e que haja um aditivo de alteração contratual. Agora, por exemplo, se ele está trabalhando em regime teletrabalho e precisa alterar para um regime presencial, esse contrato, essa disposição, ela é unilateral. Não é necessário que haja anuência da parte. Por exemplo, o que é necessário que seja colocado nesse contrato para que haja uma segurança jurídica para as partes? É necessário que as atividades elas sejam elaboradas e colocadas pontualmente neste contrato, informado cada atividade que vai ser exercida por este trabalhador. Também é necessário que, por exemplo, as ferramentas que serão disponibilizadas, que seja pactuado, que seja expressamente demonstrado quem ficará responsabilizado por essa disponibilidade dessas ferramentas. Se acaso for o empregador, que seja elaborado no contrato um reembolso, se acaso o empregado em algum momento acabar comprando essas ferramentas e depois vir a pedir este reembolso. É importante ressaltar que esse contrato ele é um contrato especial. Por quê? Porque ele não tem controle de jornada de trabalho. Não é como um contrato normal que estabelece 8 horas diárias e 44 horas semanais. O trabalhador não vai ter um controle de jornada de trabalho. No entanto, é necessário que seja informado que ele seguirá este controle, mas que não vai haver esta fiscalização. Também é importante que haja um termo de responsabilização a respeito de uma conscientização sobre a necessidade de utilizar os EPIs para a segurança do próprio trabalhador, uma segurança que venha evitar acidentes de trabalho e doenças operacionais. É necessário que ele seja conscientizado de todos os riscos e que ele assine demonstrando que está consciente de tudo que lhe foi passado e todos os materiais que lhe foram fornecidos para a utilização e a segurança jurídica de ambas as partes. Bom, a respeito também do teletrabalho, quais seriam assim as vantagens do teletrabalho? São muitas vantagens, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. Primeiro porque o teletrabalho, o home office, possibilita que o empregado tenha uma comodidade a mais em suas dependências domiciliares, se assim for estabelecido. Ele também faz ali o seu próprio horário, a sua rotina, desde que ele tenha um comprometimento com a empresa e tudo aquilo que foi pactuado com a empresa, ele venha a seguir. Também é interessante falar que se, por exemplo, ainda que a CLT não estabeleça que haja esse controle de jornada de trabalho e muito menos a possibilidade de um aditivo de hora extra ou adicional noturno, se o empregador tiver interesse que haja uma hora extra realizada pelo funcionário, isso pode ser pactuado contratualmente. Para o empregador também é interessante porque ele vai diminuir os seus custos, né, com relação à luz, às despesas de internet, esse tipo de despesa de aluguel, coisa do tipo, será diminuído. Também é possível que haja uma contratação em outros âmbitos, de outras cidades, de outros países, podendo
contratar novos talentos, talentos que, por exemplo, se houvesse um regime presencial, eu não poderia contratar um especialista de fora para trabalhar para a minha empresa, porque nesse caso não seria possibilitado, né? Se não houvesse o regime teletrabalho. Mas como há o regime teletrabalho, essa possibilidade de contratar pessoas de fora, pessoas que não estejam na mesma região, né, que o empregador, isso é possível. Então também é um ponto muito positivo. Outros pontos positivos também com relação a deslocamento, com relação a produtividade, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque sem essas distrações que muitas vezes no ambiente de trabalho, às vezes o trabalhador ele se submete a uma distração, isso e aquilo, às vezes acaba diminuindo a produtividade e isso não é um fator positivo para a empresa. Então ele no ambiente domiciliar, em home office, possibilita que ele mesmo ele se concentre, ele trabalhe ali no local, num ambiente propício para a realização desse trabalho, produzindo mais e dando um resultado melhor para a empresa. Então esse é o assunto que hoje eu vim tratar, espero que tenham gostado.